Tivemos aquele plano cruzado há uns tempos atrás, a culpa era dos comerciantes. Parece que os comerciantes são sempre os criminosos, né? Que estão explorando e estão querendo tirar proveito das coisas. E não é uma verdade, né? E nós é que geramos a maioria dos empregos aqui da região. Haja vista que Santos não tem uma indústria, né? Não é uma cidade industrial, é uma cidade que basicamente os empregos ou estão no porto ou estão no comércio. Mas tudo bem, ele é um amigo, o Fábio Ferraz é um amigo, é uma pessoa que prontamente se justificou e mandou essa mensagem se justificando. Então vamos passar um pano aí nessa história e bola para frente. Deixa eu cumprimentar o Antônio Carlos Gonçalves, presidente da Prodesão. O Fifi está com a gente aqui. Boa noite, Fifi. Boa noite, Roberto, Nicolau, Elane, boa noite a todos. Dia das Mães, comércio aposta em vendas online. Uma das melhores datas para o comércio, o Dia das Mães, que acontece no próximo domingo, deverá sofrer uma queda significativa nas vendas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, estima que na comparação com o ano passado, a projeção é de um encolhimento de 59,2% no faturamento. Lojas têm investido no comércio eletrônico por internet para amenizar os prejuízos, seja através dos sites ou aplicativos. O Nicolau Obeide, é comércio eletrônico, sites com ofertas, com venda de produtos. É a saída para esse Dia das Mães? Olha, os grandes levam vantagem, né? Isso aí é óbvio, né? A grande vantagem que eles vão levar, porque já investem há muito tempo nesse tipo de comércio, no e-commerce e via internet, pesquisa, hoje as pessoas pesquisam. Mas existe muito aquele presente de impulso, né, do dia. O brasileiro, naturalmente, ele gosta de comprar 2 dias antes, né? Sempre deixa para a última hora. Isso não vai existir. E, infelizmente, né, quem vai levar vantagem vai ser um comércio de estilo que eu venho repetindo isso seguidamente e vou repetir mais uma vez, a injustiça que se criou na liberação dos hipermercados, né? Porque os hipermercados são essenciais, são na parte de alimentação. Agora eles vendem de um parafuso a pneu, eletrodomésticos, itens, roupas, todos os tipos, móveis, vendem de tudo. Então vão levar mais uma vez celular, televisores, vende de tudo, tem tudo lá. E vão levar vantagem em cima, né, do presente. Na hora que se pesquisar ou alguém quiser comprar de imediato um presente, vai no hipermercado, como aconteceu na Páscoa. Na Páscoa nós tivemos aí algumas lojas prejudicadas, eu vou citar uma delas, que eu sempre estimulei, que é daqui da região, que é o Mensageiros da Luz. Eles sempre colocaram os ovos de Páscoa numa loja, sempre cedida, né? E é filantrópico, é para aquelas crianças com paralisia cerebral. E não puderam vender, venderam pelo Facebook. É óbvio que venderam 1/10 daquilo que eles vendiam normalmente. E é o que vai acontecer com o comércio de Santos, né? Então vai se vender muito pouco. Enquanto isso, os hipermercados e a loja americana que conseguiu uma liminar, aberta, funcionando e faturando horrores, com fila na porta. E vai acontecer isso de novo agora no Dia das Mães. Então, assim, não é justo, mas infelizmente estamos atravessando esse problema aí do vírus e vamos ver o que vai ocorrer, né, com a não liberação, porque a Associação de Shoppings de São Paulo tinha um projeto de ter liberado os shoppings, pelo menos parcialmente, no dia 1º de maio, que era para exatamente impulsionar essas vendas, para dar um fôlego, né? Porque a água já passou do nariz, a água já está por cima da cabeça de todos os lojistas, pagando aluguéis, pagando dívidas, né? E só estão acumulando dívidas. Mas o nosso querido governador, né, João Dória, não flexibilizou. Não sei se é política a situação, se é base científica, o que vem acontecendo. Eu acho que é assim, com coordenação, educação e controle dentro daquilo que nós já apresentamos, se quiser depois eu falo sobre isso, daria tranquilamente para abrir. Mas não vamos abrir, então, e não existe uma data, né? A data fala uma hora março, outra hora, fechou em março,
Era para abrir em abril, 24 de abril, depois agora foi prorrogado para 10 de maio, agora 10 de maio parece que vai para 25 de maio, e chega a 25 de maio, se não der, vão para junho, já estão falando em final de junho, então está muito difícil a situação. E o Dia das Mães, realmente, eu acho que essa previsão que você falou, dessa CNDI, né, que você CNC. falou? CNC, eu acho que eles estão até otimistas demais, porque eu acho que vai cair mais de 80% a 90%. Será tudo porque isso? a internet, ela significa muito pouco no universo. Porque a internet, as compras pela internet aumentaram 40% de um ano para o outro. 40% no universo de 10%. Entendeu? Não, eu tenho que concordar que compras pela internet vem crescendo ano a ano. Mas pela compra física ainda está muito distante. Tem participações aqui na live no Facebook. O Maurílio Malavase diz assim: shopping é coisa do passado e o e-commerce é o futuro. Devemos aprender a comprar sem escolher a mercadoria. Eu vou dar um exemplo para o Maurílio. No feriado, eu fui a uma loja de imóveis com um agendamento de horário, e aí os donos da loja me atenderam. Não tinha nem funcionários, eram os donos da loja. Porque eu queria comprar um sofá e eu estava tendo dificuldade em comprar pela internet. Porque como é que você vai sentir a qualidade do tecido? Como é que você vai experimentar, sentar no sofá para ver se ele é confortável não tem ou não? Como. Não dá. Não dá. E realmente tem produtos, tem materiais que não dá para você comprar diretamente pela internet, porque você corre o risco também de cometer um equívoco, um erro e gastar dinheiro, e quando você não vai fazer uma compra correta. A Cláudia Brazão Pereira está aqui, dando boa noite para todo mundo. A Jaqueline Fernandes Alves também. Este sonho deveria estar... Senhor, está falando de mim. Esse senhor deveria estar com a máscara no lugar certo, está colocando em risco quem está fazendo entrevista com ele. Além disso, vocês do Santa devem higienizar. Olha, Jaqueline, o pessoal do Santa, antes de nós entrarmos, eles higienizam todos os microfones. Aqui, banho de álcool. Eu aqui, se você observar pela câmera, a distância que está entre eu, a Elaine e o Roberto César é bem grande. Dá pelo menos 3 metros. 3 metros é uma distância bem grande. E, na realidade, eu só não estou falando com a máscara, não é porque eu sou relaxado ou porque eu não quero. É porque, senão, a voz está muito abafada no microfone. Mas esse alto-falante, esse microfone, será higienizado com certeza quando eu sair. Todas as vezes que entram pessoas e saem, aqui é higienizado, tá bom? Obrigado pela preocupação. E o Maurílio está dizendo aqui que ele fez uma pergunta e não uma afirmação. Realmente, verdade, está lá o ponto de interrogação. Shopping é coisa do passado e o e-commerce é o futuro. Devemos aprender a comprar sem escolher a mercadoria? Sim, mas não para tudo. Não para tudo. Antônio Carlos Gonçalves, você estava ao lado do prefeito Paulo Alexandre Barbosa na rodoviária de Santos. Eu vi na foto, vocês estavam bem em cima da baia de ônibus. Porque não tem mais ônibus circulando na rodoviária. Como é que foi essa visita às obras da rodoviária, Fifi? Então, Roberto, as obras da rodoviária, elas foram iniciadas agora em abril passado, né? E elas têm prazo de entrega até dia 30 de agosto desse ano. E a gente está na fase das demolições. O momento, de alguma forma, favoreceu o avanço das obras, porque a rodoviária está praticamente parada. Ela tinha 4.500 viagens dia. Hoje tem 100 viagens dia, 100 passageiros dia, 4.500 passageiros dia, passou para 100 passageiros dia. E a gente está na fase de demolições, tá? Demolições das estruturas internas, adequações das baias, onde os ônibus param para que os passageiros entrem, os passageiros que vão viajar. E a gente espera alcançar esse cronograma até o final de agosto e entregar a rodoviária totalmente remodelada. Muito bem. Daqui a pouco eu vou te perguntar da obra da escadaria também, que é um dos nossos assuntos aqui. Gasolina e carne ficam mais baratos na pandemia de coronavírus. No entanto, antes da crise da Covid-19, esses produtos estavam com os preços bem elevados. Impulsionado pela epidemia, os motivos são os mais variados. O fechamento de restaurantes impacta no valor das carnes nobres.
o mercado internacional no preço da gasolina, a queda na demanda nos laticínios e a preocupação com o desemprego nos bens duráveis. O preço da gasolina na refinaria já caiu mais de 50% desde o início do ano, impactada pelo mercado internacional, que por sua vez foi impactado pela pandemia. A Petrobras já fez 10 cortes no valor só esse ano. O segmento de frutas, legumes e verduras foram os grandes campeões de deflação, que é quando o preço cai abaixo do que custa. Em março, com as 5 maiores quedas de preço em relação ao mês anterior, de acordo com a APAS, Associação Paulista dos Supermercados. Peças de carne bovina, suína e frango também tiveram queda desde o início da pandemia. Uma das causas foi o fechamento de churrascarias e restaurantes. Outro ponto é a redução de consumo por queda no poder aquisitivo ou por receio de isso acontecer. Nicolau Obeide, carne mais barata e gasolina também. Eu estou vendo postos de gasolina vendendo o combustível a R$ 3,50. Isso é normal. Tá vendo? Se eu falar com a Jaqueline vai me chamar a atenção. Vai. Mas ela está certa. Mas eu fico com a voz abafada. A Jaqueline está certa. Eu vou baixar minha máscara um pouquinho. Sim. Depois vai ser higienizado. Sim. O Roberto, é normal, né? Porque é oferta e procura com os restaurantes fechados. Sim. É óbvio que, né, principalmente churrascaria, que eu ando com uma vontade de comer um churrasco assim numa churrascaria, mas, né, se Qual delas, por exemplo? Qual Tertúlia, excelente churrascaria. Tertúlia, que não vai fechar. Que não vai fechar. Ou tem também aquela ali do Canal 1, como é que é? Savana? Você falou Savana? Costelão também é uma boa churrascaria. Temos boas aqui. Em São Paulo e também. o restaurante de São Paulo é excelente. São Paulo é maravilhoso. Agora, então, Família Mancini. Não, isso é São Paulo. É. Em São Paulo. Você está falando do restaurante de São Paulo ou em São Paulo? Tem o restaurante de São Paulo no Gonzaga, que é espetacular. Isso, excelente. Bom, se o nosso ouvinte quiser citar algum restaurante bacana... Eu tô doido para ir almoçar, porque o Fifi está me devendo um churrasco, um almoço. E até agora ele não pagou, ele está usando como desculpa, que foi do aniversário dele em dezembro. É verdade? Eu tô louco para pagar esse almoço, mas não tem nenhum restaurante aberto. Boa desculpa, excelente desculpa. Viu? Mas então, e a gasolina a mesma coisa, então a gente vai pelo mesmo caminho, né? Eu acho que essa é a opinião do Fifi também, com a sobra de carnes, porque não está tendo a venda, né? O giro que tem a churrascaria, os supermercados, e acaba barateando o preço e o valor acaba caindo, mas ele cai por falta de consumo, né? Ele não está caindo porque o preço caiu na realidade. Esse é meu medo, porque quando voltar o consumo, né, se voltar, que eu não acredito que volte a 100%. A 1.000 por hora não vai. Não vai voltar, mas, por exemplo, Dia das Mães agora, domingo, vai ser um grande prejuízo para os restaurantes, porque é uma data, eu vou falar para você, hoje eu tinha até gravado um depoimento em relação a isso. É uma data que, para determinados setores, é mais importante do que o Natal. Uma delas é o restaurante. Porque o restaurante, no Natal, ele não tem a movimentação que tem no Dia das Mães. Porque Dia das Mães você tem que reservar a vaga, você tem que aguardar, sempre tem fila de espera nos principais restaurantes ou em qualquer outro restaurante. Então, é o que vai acontecer. Os restaurantes vão ter prejuízos muito grandes. Que todo mundo ia confraternizar nos restaurantes. Fifi, você sentiu que o preço da carne está mais barato, está mais em conta? A gasolina a gente está vendo por aí nos postos. Olha, Roberto, vou te dar uma notícia ruim. A Petrobras acabou de informar agora à tarde que a gasolina vai aumentar 12% nas refinarias a partir de amanhã. Então, a gasolina já está tendo uma readequação nas refinarias. Mas sabe o que vai acontecer, Fifi? Não vai chegar, dessa vez, não chega no preço da bomba, porque os postos... Não tem circulação, né? Os veículos não estão circulando. Não tem cliente, parados. Então eles vão manter baixo ainda esse valor. Eu só queria dar um pitaco naquilo que o Nicolau falou a princípio, e aí, com bastante tranquilidade, só para a gente fazer uma linha de raciocínio. O mundo foi pego por uma pandemia que não tem a solução até então. Morreram milhares de pessoas já espalhadas pelo mundo inteiro. Se você olhar em termos percentuais, talvez não seja um número tão significativo, tão assustador.
Não estou desmerecendo em hipótese alguma a morte de um ser humano sequer. Estou falando percentualmente. Ao mesmo tempo, se você olhar o contágio e a necessidade da internação de um paciente para recuperação, aí que eu acho que está a grande preocupação. Os hospitais, no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, eles não têm a condição de internar todos os pacientes que porventura venham a se contagiar e necessitem de um tratamento especial numa UTI. Então eu vejo que essa quarentena é uma precaução que os governantes estão tendo para que não haja uma saturação nas redes hospitalares. Mesmo assim, você pega, ainda não chegamos no pico, porque esse negócio do pico também é uma coisa meio doida, porque a gente está falando em termos de ciência, mas com países com características diferentes. A gente está indo numa linha do que ocorreu na Europa e o que ocorreu na Ásia, só que eles estavam saindo do inverno e nós estamos entrando no inverno. Quer dizer, são características totalmente diferentes. E a gente já está praticamente com a nossa rede hospitalar saturada. Você pega São Paulo, já está com 80% da rede pública, porque a gente precisa entender também que a grande maioria da população vai migrar para a rede pública. Hoje tem uma matéria no jornal Tribuna mostrando o quanto que está custando isso para as prefeituras, para esses tratamentos do Covid-19. Então, eu acho que a grande preocupação dos gestores é o seguinte: evitar o que está acontecendo no Rio. Você pega o noticiário de ontem, no Rio tem 360 pessoas em estado crítico procurando local para internação e não tem onde internar. Qual a tendência dessas pessoas? Virem a óbito, não tem outra alternativa, a tendência é essa. Você pega São Paulo, capital, está querendo mandar para o interior já pacientes, porque já está saturando a rede pública de internações. Pega um pronunciamento do prefeito de Campinas hoje, dizendo que não quer aceitar de jeito nenhum pacientes da capital na cidade dele, porque a cidade dele, ele também está com a rede de internações praticamente exaurida. Então, a grande dúvida é como resolver isso, no meu ponto de vista. Mas é confortável, porque você é funcionário público, está recebendo. Não é isso. Meu salário também teve corte. Mas você recebe alguma coisa. Recebo alguma coisa. Mas eu estou trabalhando da mesma forma, sou do grupo de risco, você mesmo falou agora há pouco, o posto na rodoviária, eu estou indo trabalhar. A gente tenta se precaver, mas o gestor público, ele é responsabilizado se ele flexibilizar de alguma forma, ele não der a retaguarda posteriormente. Mas os comerciantes estão sofrendo? É aí que está o ponto. A gente precisa achar a forma. São os comerciantes regularizados e os da informalidade, porque esses R$600 eu acho que não vão atender a todos durante o tempo inteiro. Vai chegar um momento, já não está atendendo. Você pega as filas na Caixa Econômica Federal, são enormes. Então, essa forma da solução é que ela está vindo. Eu vejo um avanço na nossa região e atrás dos testes. O teste que foi feito, ele vai dar, que estão sendo feitos, o próximo é daqui a 15 dias, se eu não me engano, daqui a 10 dias, ele vai dar condições que os prefeitos possam optar na flexibilização ou não. E mais, vai dar condições para que os prefeitos digam efetivamente aonde está o problema, onde ele está concentrado. E eu vou te dar um exemplo, Roberto, muito rapidamente. No sábado passado, eu fui ver uma obra na Zona Noroeste. A gente fala que as pessoas estão conscientizadas. Eu convido que quem está nos ouvindo, que vá nas regiões mais periféricas da cidade. As pessoas, infelizmente, ainda não estão entendendo o que está acontecendo. Os bares estavam lotados, aqueles barzinhos, as pessoas nas ruas conversando como se estivesse tudo normal, dos bares as pessoas bebendo como se faz costumeiramente no momento normal. Então a gente precisa ter a consciência que quando uma pessoa não tem a responsabilidade de se precaver, ela está de alguma forma prejudicando o todo, porque não vai ter rede hospitalar para todo mundo se a gente não tiver o mínimo de responsabilidade. E para encerrar minha fala nesse assunto, eu acho perigoso o que está acontecendo também, porque não é o caso do Nicolau. O Nicolau está representando uma categoria e realmente está sofrendo muito. É difícil para os comerciantes estarem pagando o salário dos funcionários, ter que dispensar funcionários, ter que pagar aluguel, ter que pagar IPTU e não ter nenhuma arrecadação. Mas eu percebo algumas pessoas que politicamente estão ocupando espaço na mídia, falando de absurdos o tempo inteiro, como é irresponsabilidade total. Eu sugiro para essas pessoas, volto a dizer, não para o Nicolau, porque o Nicolau tem participado de grupos para solucionar esse assunto, mas para os irresponsáveis que venham com a solução.
E a solução não é, olha, vamos abrir e ver o que acontece. Isso não é solução, isso é irresponsabilidade. E venham com a solução para ajudar a resolver um problema que pegou todos no mundo inteiro de surpresa. O Miro Ramírez está aqui na live no Facebook. Quem está conosco também é o Antônio Luiz de Souza, que disse o seguinte: porém, nos mercados, os preços estão bem mais caros. Está dizendo aqui o Antônio Luiz de Souza. A Margarete Martins fala para o Nicolau assim: Nicolau, vê se me convida para esse churrasco. A Patrícia Fonseca, que é ir no churrasco. A Patrícia Fonseca, sou da Zona Noroeste. Infelizmente, é isso, viu, Fifi? Você está com a razão. As pessoas parecem que estão de férias, uma loucura. Olha, não precisa ir lá na Zona Noroeste, não. No Marapé também está rolando festa atrás de festa. Tem até jogo de futebol esse final de semana. Tá uma loucura. Não sei o que esses caras pensam. Elaine Brazão, quero os números do Brasil. O Fifi falou que a questão é que está pressionando o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Os números no Brasil. 123.809 casos do novo coronavírus, com 8.412 mortes. E Santos já tem o boletim? Já saiu agora há pouco, casos confirmados 917, sendo que são 61 óbitos já. Gostei também do que falou o Fifi, que tem muita gente se aproveitando desse momento para fazer a politicagem da história, não é? Mas trazer uma solução, aí já é um pouco mais difícil. Nicolau Beide, vamos para o comercial, a gente volta em instantes. É já já. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, Smart Offices Coworking, o seu escritório na CDL, salas para cursos e salão para eventos, cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Ô, Nicolau, tem um depoimento aqui que é bem interessante. Eu vou ler na íntegra. Fui ao meu restaurante hoje e tamanha foi a minha indignação, tristeza, decepção, angústia e etc. ao vê-lo 100% parado depois de quase 7 anos de trabalho duro. Ter essa sensação não foi nada agradável. Hoje, dia 6 de maio de 2020, faz exatamente 47 dias que o restaurante está fechado. Mercadorias estragando, freezers e refrigeradores ligados e cheio, gastando energia e gerando custos sem receita alguma e outros equipamentos deteriorando. Não acredito que seja só eu nessa situação, porém só tenho esse restaurante e não tenho a opção de delivery por ele estar dentro do shopping.
É lamentável tamanha falta de competência, responsabilidade e bom senso dos dirigentes públicos nas informações transmitidas e ações tomadas. Não sou uma pessoa negativa, sem fé e nem tampouco sem esperança. Porém, paciência tem limite. Não estou dizendo que a doença não existe, que não é contagiosa e que não temos que ter preocupação e tomar os devidos cuidados. Não é fácil, sabemos disso. Porém, as informações e ações precisam ser tomadas de forma mais objetiva. Precisamos saber de fato o que está acontecendo e se a quarentena vai continuar por um período maior, seja 15 dias, 1 mês, 3 meses, o resto do ano, pois assim podemos dar um rumo para os nossos negócios e produtos, conforme disse o João ontem. No meu caso, são alimentos perecíveis que estão estragando. É muito incoerente tudo isso. Entendo que a pandemia é complexa, mas as providências para a prevenção, não, como disse o Matheus. Todos e todas precisam lembrar que para tratar as pessoas doentes, precisa ter dinheiro. Estamos cansados de saber disso, não é mesmo? Não há saúde sem dinheiro. No caso de Santos, quem vocês acham que contribui muito para a economia girar? É claro que é o comércio. O turismo na nossa cidade é uma lástima. Poderia ser maravilhoso, mas hoje podemos dizer que quase não existe. E os outros problemas que não cabe citar nesse momento. Então, de novo, a prefeitura precisa dos comerciantes para manter as suas arrecadações e até hoje não temos nenhuma definição quanto à não cobrança, prorrogação e etc. desses impostos, já que estamos parados. Onde vamos parar se continuar desse jeito? Precisamos de respostas claras e efetivas. Se tem GM, PM, CET monitorando a cidade para não ter abertura de comércio não essencial, passeio e exercício na orla e jardim da praia, utilização de máscaras e etc., por que não usa essa mesma força-tarefa para monitorar os comércios abertos com suas ações de prevenção e nos deixam trabalhar? Precisamos de ajuda, pois os nossos negócios estão morrendo também pelo vírus da politicagem, do ego, da falta de clareza e coragem para se tomar decisões mais eficazes. Pelo amor de Deus, vocês precisarão tomar uma atitude. Todo o nosso dinheiro está investido no nosso negócio, ou pelo menos o meu está. E aí, foto de uma amostragem do dinheiro jogado no lixo enquanto eu aguardo a definição. Esse é o meu recado para o prefeito. Quem assina é a Paula, que é diretora da CDL Santos Praia e proprietária do Fogo de Minas, um restaurante para lá de simpático e agradável e com uma comida saborosa dentro do shopping Pátio Iporanga, que está fechado e que não pode fazer delivery. É verdade, verdade. Eu achei esse depoimento da Paula muito verdadeiro, muito esclarecedor, e não é uma situação que é só dela, é uma situação de várias pessoas. Então existem várias Paulas aí, ou Paulos, ou quem quer que seja, que estão vivendo a mesma situação. Então, assim, nós precisamos de clareza. Olha, só vamos abrir em dezembro. Então a pessoa, ela vai investir o dinheiro dela, ela vai saber, vai tomar as atitudes que tem que tomar até dezembro. Ela fecha tudo, ela faz o que tem que ser feito. E outra coisa que eu tenho cobrado seguidamente do nosso prefeito é esse pacote que ele fala que vai soltar, mas já faz mais de 30 dias que estamos falando sobre isso. Como isenção de taxas, tipo alvará de licença, se não podemos funcionar, não podemos pagar alvará. Taxa de publicidade, se não temos publicidade, não temos que pagar. Então, esse tipo de... E até IPTU, se for possível. Ou uma prorrogação. Nada. Não temos o governo do estado, não temos o governo municipal, absolutamente nada. Nada. Somente palavras. Só tivemos do governo federal, prorrogação de FGTS e Simples Nacional. Mesmo assim, prorrogação. Não temos nenhuma anistia, nenhuma isenção. Ô Fifi, dá para se falar em prazo? Alguém consegue estipular uma data para que as coisas voltem ao normal? Olha, Roberto, eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não. E eu outro dia peguei
E aí é tudo no achômetro, né? Primeiro, eu não sou do segmento. Segundo, como cidadão, eu estou dizendo. Outro dia eu peguei uma posição do governador Dória dizendo que a nossa quarentena ia até o dia 11. Ele falou isso aproximadamente 20 dias atrás. Eu achei um absurdo. Você vê como cada um encara de uma forma diferente. O Nicolau entende que tem que haver um prazo definitivo. Eu achei um absurdo dar um prazo longo, porque tira a expectativa do cidadão da retomada. Foi o que eu entendi na hora. Estou te falando como cidadão. Você fala, mas por que isso? Foi o que eu senti na hora. Agora, como é que se vai ter um prazo definitivo se você não sabe como soluciona essa situação? A que ponto a gente chega? E uma coisa que precisa ficar muito claro para todos, do momento que tiver a retomada, não significa que o vírus não está circulando. Não significa que as pessoas não vão continuar se contaminando. Não significa que não vão ter, as UTIs vão estar sendo utilizadas. Significa que vai ter condições de atender as pessoas em cima de uma expectativa de contágio. É isso que vai significar. Não existe um prazo de vacina até agora. Está se falando de vacina para o ano que vem. Esporadicamente surgem notícias. Por exemplo, tem uma vacina, se eu não me engano, sendo testada em Israel essa semana. Agora, isso são notícias que até agora não se confirmaram. A Paula, eu almoço lá, às vezes a gente almoça junto, eu, o Nicolau, o Roberto, a gente almoça naquele local no Pátio Poranga, um local extremamente agradável. Nessas condições, vamos supor, abrir o comércio amanhã, aquelas características de praça de alimentação não vão existir mais. Por que não vão existir? Está se falando em distanciamento de 1 metro. Ainda no início do programa, um ouvinte falou sobre o distanciamento, vocês falaram que estão a 2, 3 metros um de cada um do outro. Para refeições, estão falando em distanciamento de 1 metro. Você vai diminuir consideravelmente o número de mesas naquela praça de alimentação do Pátio Poranga e de todos os shoppings e de todos os restaurantes. Uma outra coisa que não vai ter enquanto esse vírus não estiver totalmente dominado é comida por quilo. Como é que você vai comer num restaurante comida por quilo que a pessoa vai se servir, pega na colher, se existe o contágio ainda? Vai ser difícil esse tipo de atuação. Então, eu acho que são determinadas situações que os comerciantes precisam também começar a perceber o que vai acontecer. Por exemplo, o restaurante da Paula, ela tem uma comida exposta, a comida dela é saborosa, é ótima, mas tem uma comida exposta. Esse tipo de alimentação, quem vai pegar para se servir lá? Não vai ter. Não vai ter mais quem faça isso, enquanto tiver o vírus. Então, são coisas que as pessoas precisam começar a se atentar para também se adequarem à nova situação. Tem que ter uma contrapartida dos governos, sem dúvida tem. Isso daí é inquestionável. Agora, os determinados comércios, atividades comerciais, as pessoas precisam entender que mudou e vai mudar quase que definitivamente, porque se não falam em prazo para vacina, se falam que leva mais de 1 ano para vacina, como é que esses comerciantes vão sobreviver durante 1 ano com todas essas restrições? Vai ser difícil. Ô Nicolau, eu tenho um pensamento que ainda é uma conta que não fecha na minha cabeça. Por que é que esses restaurantes que estão em shoppings, como o da Paula, o Fogo de Minas, por que ele não tem também essa questão da facilidade para que ela pudesse entrar, ela e os funcionários dela, dentro da cozinha, dentro lá do restaurante dela, só elas, preparando toda a alimentação, os motoqueiros entrando pela garagem do shopping, e aí sobe no elevador, vai lá, pega a comida e faz o tal do delivery. Por que não? Mas é isso que nós estamos questionando o governador. Existe uma determinação na qual os shoppings, galerias, devam estar fechadas. E não tem um porquê. Eu entendo assim, fechados, tudo bem. Não, fechados para o público. Mas eles estão fechando, a ordem é fechar acesso, qualquer tipo de acesso. Então é isso, quando eu falo em flexibilização, nós traçamos todos uma regra aí, eu conversei com o shopping, fizemos uma live semana passada com o prefeito, vamos fazer de novo essa semana. Quando eu falo em flexibilização, é nesse sentido, né? Pode ser feito exatamente o que você falou, Roberto. A praça de alimentação, os motoqueiros entrando, isso acontece lá na minha galeria, tá acontecendo. Lá a panqueca que tem lá, sim, o pessoal entra, não importa se é Uber Eats, se é iFood, depende de onde ele estiver escrito, né? Nesses
apps aí de alimentação, e as pessoas vão lá, retiram e levam tranquilamente. Mas não vai faturar o que fatura normalmente? Não, óbvio que não. Mas continua trabalhando. Mas continua trabalhando e continua tendo uma renda diária. Então isso é que é importante. Mas os shoppings não podem nem ter acesso. Tem que agendar para poder entrar. Então eu acho isso, sabe? E não é um shopping, não. Não é o Patiporanga, é o Patiporanga, é o Balneário, é o Praia Mar, é o Miramar, é o Litoral Plaza, todos eles, qualquer shopping, porque é lei. Decreto-lei do governador é assim. Então tinha que flexibilizar isso. Nesse caso, sim. Nesse caso, tem que ajuste nessa pandemia. Exatamente. Nessa Por que uma loja de rua, de frente para a rua, ela pode fazer o delivery? Ou um restaurante de rua, ele pode fazer o delivery e outro não pode? Então tá errado. E sem contar os empregos que geram, né? Porque vai ter a cozinheira trabalhando, vai ter a ajudante de cozinha trabalhando. Então isso vai diminuir, né? Vai acalentar, vamos dizer assim, o problema do desemprego, né? Então essa é a minha pergunta. Então poderíamos até flexibilizar futuramente a entrada no shopping, sim, com segurança na porta, com álcool gel na mão, com aquele termômetro infravermelho para ver se a pessoa está com febre, perguntar para a pessoa: onde o senhor vai? Eu vou na loja tal. Tá bom, a pessoa vai direcionada, proibir o passeio, né, o tour dentro do shopping, mas deixar a pessoa ir direcionada para aquele local. Já tem uma pessoa, um controle, uma planilha, já tem uma pessoa nessa loja, essa loja tem 10 metros quadrados, não pode entrar duas, só por favor aguarde. Só quando esses dias nós fomos aqui nessa casa de carne que tem aqui próximo aqui da rádio, exatamente assim, né? Aqui na Conselheiro Neves, exatamente assim. Você só entra um quando sai o outro. Então tem um número de pessoas que podem entrar, porque está determinado pela prefeitura a cada 10 metros quadrados uma pessoa, com álcool gel, com tudo. Então, por que essa loja que está na rua é permitido isso, como já tem uma regra, está no site da prefeitura, e não pode ter dentro de um shopping essa mesma regra? É aquilo que você falou. Não queremos flexibilizar a entrada de pessoas, só o delivery. Tudo bem, nós vamos aceitar, nós estamos aceitando. Contrapartida, no shopping Patiporanga, o corredor está livre, pode entrar quantas pessoas quiser lá no Bolshoi, que é o supermercado. Então, aquele corredor de entrada está aberto, tem um segurança na porta e entram quantas? Então entra 20, 30, 40, 50. Então, assim, é uma lógica que não tem lógica, eu não consigo entender essa lógica. Eu fui ontem comprar uma pizza numa pizzaria ali do bairro que eu moro, que é o Marapé, e eu fui até lá, fiz o pedido, fiquei esperando na porta, na calçada, e peguei e levei embora. Da mesma forma, esse restaurante da Paula poderia voltar a funcionar sem nenhum problema no esquema delivery, desde que a prefeitura, alguém autorizasse isso, né? E eu vou te falar uma coisa pior. No Patiporanga está sendo permitido com o proprietário, porque lá é um shopping que é de donos, como é o Shopping Parque Balneário. São vários donos, cada um é dono de um estabelecimento comercial. Eu tive informação ontem, mais de 6 lojas esvaziaram. No Parque Balneário também entregaram para os seus proprietários. No Parque Balneário, em torno de 4 lojas também já foram entregues para seus proprietários. Nos shoppings Miramar e Praia Mar, que são shoppings de um dono só, eu não tenho essa informação, que eles não me deram ainda, mas eu tenho certeza que são aluguéis muito mais altos, vão ter lojas sendo entregues. Então, isto é que nós temos que evitar, porque depois que passar tudo isso, que nem o Fifi falou, o vírus vai continuar aí, comida por quilo é uma coisa que não vai poder mais existir, com certeza. Que eu adoro. Não, você gosta, mas eu não como há muito tempo, porque eu nunca achei muito higiênico. Não, sério, não, porque eu acho que... Nossa, morri agora. Não, eu nunca achei muito higiênico, porque eu acho que a pessoa passando, falando em celular ao lado, eu gosto de comer tarde, a gente come sempre 2 horas da tarde. Mas tem o vidro ali, enfim. Não adianta. Bom, isso é uma outra discussão, que não vamos discutir isso agora. Mas, provavelmente, que nem o Fifi acabou de falar, não vai poder voltar. Vai ter que ser prato feito, né? Aquele tipo de prato montado. E aí sim eu acho que vai poder existir. À la carte ou o prato montado. Mas isso nós vamos ter que nos readaptar. Mas isso é para o futuro, para a readaptação. Mas
um socorro imediato, eu acho que tranquilamente poderia fazer isso. Ô Fifi, estrutura de passarela de pedestres que liga Morros de Santos é concluída. Segundo informações da Prefeitura de Santos, a estrutura da passarela já foi concluída e agora falta instalar apenas grades e iluminação de LED. O equipamento foi construído sobre a Avenida Valdemar Leão, junto ao túnel Rubens Faria Martins, no bairro Jabaquara, e tem 35 metros de extensão. Com um valor de R$432 mil, a obra é executada por um grupo empresarial como contrapartida por um empreendimento imobiliário na Ponta da Praia. Você da Prodesan acompanhou essa obra, Fifi? Não, essa obra não passou pela Prodesan, mas eu tive familiaridade com a execução. Ela se fez necessária, Roberto, principalmente em virtude da construção da escola Paulo Gomes Barbosa, na própria Valdemar Leão. E as pessoas que utilizam aquela escola, elas são lá do bairro do Jabaquara e do morro que fica sobre o túnel Rubens Ferreira Martins. E para que elas acessassem a escola, era um perigo a travessia na Valdemar Leão, apesar de ter sido colocado radar, apesar de ter sido colocado um semáforo em frente à escola, nem sempre as pessoas atravessam no local adequado. Então, por isso foi feita essa passarela de forma que as pessoas sobre o túnel acessem o lado sentido centro-praia para poder ir para essa escola e para poderem ir para o outro lado da rua Valdemar Leão. Mas deixa eu só dar um pitaco, eu fiquei contente que eu ouvi agora o Nicolau falando que ele foi na casa de carnes comprar carne, acho que ele já comprou a carne do churrasco. Com certeza, Fifi. Tô devendo churrasco em casa, você está devendo no Tertúlia. Só precisa marcar o dia. Tem casa que eu farei com o maior prazer para os meus amigos. Vai ter que comer com máscara, não vai ter jeito. Mas infelizmente, né, o momento não é propício. Verdade. Olha só, ô Nicolau, a fisioterapeuta Patrícia Souza está aqui na live fazendo uma pergunta que eu acho que você vai saber responder. Quero saber como se deve proceder com funcionários que estão com atestado de 15 dias por motivo de Covid-19. Quando terminar o atestado, quem me garante que eles estão bem para retornar ao trabalho sem contágio? O contágio ele só se dá nos primeiros 7 dias, antes da manifestação da doença e durante um período, mais 7 dias durante o período da doença, né? Então, assim, vamos supor, o assintomático é o grande perigo quando a gente fala, porque o Dr. Marcos Caseiro até falou sobre isso, que o assintomático é aquele que não tem sintomas. Então ele está transmitindo, ele está com a doença, está transmitindo, ninguém sabe. Só que após 15 dias, após o contágio e a manifestação da doença, e mesmo que se manifeste, como teve lá os gerentes do Sicredi, lá a Juliana, que você conhece, como outras pessoas dentro da agência, dor de cabeça, um pouco de dor no corpo e perda de paladar e olfato. Então, assim, sintomas bem leves, mas elas durante esse período estão transmitindo. Quando esses sintomas passar, né, todos eles, aí a pessoa já não tem mais como, não está transmitindo, não tem como contagiar. E ela se torna imune, né, teoricamente. A única dúvida é que não sabem se a imunidade, quanto tempo irá durar. Eles sabem que a pessoa está imune. Já está provado isso, viu, Roberto? Mas não sabe se dura 1 ano, 2 anos, que nem acontece com a dengue, né? A dengue a pessoa fica imune por um período e teve a outra dengue, uma mutação do vírus, etc. Teve casos de pessoas no mundo que contraíram por 2 vezes a tal da Covid-19, como se uma só não fosse necessária, não é? Em Guarujá, vereadores doarão parte dos salários. Medida foi anunciada na sessão de ontem e tem por objetivo auxiliar as ações de combate ao Covid-19 em âmbito local. Cada um dos 17 vereadores irá definir o percentual que deseja doar. O recurso será destinado para hospitais e entidades assistenciais. Cada vereador guarujaense recebe R$ 7.780 líquidos por mês. Nicolau Beide, doação dos vereadores. Olha, eu acho que é uma coisa louvável, tem que ser feito, tem que doar. Eu acho que eles deveriam abrir mão do salário, eu sei que são, porque eu entendo que vereador não é profissão. Eu acredito que todos os vereadores têm que ter a sua profissão, diferentemente de funcionário público ou diferentemente até de funcionário comissionado.
No caso, por exemplo, o Fifi, ele trabalha na Prodesan, é presidente da Prodesan, ele é um funcionário comissionado, mas ele é funcionário, então ele precisa do salário. Agora, os vereadores, vereador não é funcionário, vereador ele está eleito e ele não pode fazer daquilo uma profissão, ele tem que ter a sua profissão em paralelo, né? Muitos fazem de profissão, mas não é uma profissão. Então, eu acho que eles deveriam doar mais do que parte do salário. Deveriam doar 100% do salário. Porque é diferente você trabalhar no executivo e você trabalhar no legislativo. Eu entendo que o legislativo, tirando os funcionários do legislativo, que são exatamente funcionários da Câmara, o vereador em si não é funcionário. Então, ele tem que ter uma profissão. Como nós temos aí vereadores que são médicos, vereadores que nem trabalham em outros setores, dão aulas, são professores, etc. Fifi, 30 segundos para você comentar essa dos vereadores de Guarujá. Como é que está isso em Santos? Em Santos a gente não ouviu nada a esse respeito por enquanto. Eu não ouvi a respeito disso da Câmara. O que eu sei é que o Executivo já cortou 30% dos salários dos secretários, do prefeito, vice-prefeito e dos presidentes das entidades. Nos 30 segundos, rapidamente, Roberto, queria agradecer os funcionários da Prodesan que estão trabalhando, 350 funcionários trabalhando nas unidades de saúde, 15 já contraíram a Covid, estão se cuidando em casa, graças a Deus não houve nenhum óbito, mas o pessoal que continua trabalhando na capinação de rua, no tapa-buraco, na limpeza de galerias e águas pluviais. Amanhã essa madrugada a gente vai ter uma grande ressaca em Santos. Com certeza esses funcionários vão ter muito trabalho no dia de amanhã e agradecer a colaboração deles, porque eles estão sendo extremamente profissionais e competentes. São os trabalhadores essenciais. Obrigado, Fifi. Boa noite para você. Um grande abraço. Nicolau Beide, boa noite para você. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, Fifi. E churrasco vem aí, hein? Vamos torcer para que tudo isso passe. Olha, a Margarete falou, oba, Flávia, vai sair o tal do churrasco. Tá todo mundo aí. E então, o João Vilela tá devendo para mim um jantar, para mim e para o Maxwell Rodrigues, por causa do preço do dólar, que não para de subir. Quanto que bateu hoje? 5,70. Tchau, gente. Uma ótima noite para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Amanhã às 6 da tarde a gente está de volta. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Para você presentear no Dia das Mães, a Beverly Hills Perfumes Importados não vai te deixar na mão nesse dia tão especial. É fácil. Escolha o perfume importado da preferência da sua mãe ou os novos lançamentos. Reserve pelo WhatsApp 997